Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje eu quero ensinar para vocês esse botão de tulipa. A gente vai conversar um pouquinho no vídeo sobre um tom que eu adoro da True Colors, que é o Sepia Inverno. É um tom bem exclusivo e eu quero dar dica para você como a gente pinta, ó, essa folha. Mas espera, não vai ser só a folha não, você vai aprender também esse botão aqui, ó, cheio de tons rosados também da True Colors. Bora lá para aula? Como eu falei, nós vamos pintar esse botão aqui da tulipa. Eu quero apresentar para vocês esses tons de rosa que eu amo, que são muito lindos. Tons que a gente chama mais de avermelhado, porque se origina do vermelho, né? Mas a gente vai trabalhar esses tons aqui, tá certo? Vamos fazer a nossa tulipa e, como eu também disse, depois eu posto esse risco aqui pra vocês dessa parte da tulipa, tá? Vocês podem fazer em pano de copa, ampliar e fazer em pano de copa ou em toalhas, o que vocês quiserem, é só usar a imaginação. Bora lá pra essa tulipa, então. Vamos começar pela nossa folha, como a gente já aprendeu aqui, eu gosto de começar pelo que está embaixo. Essa toalha não terá aqueles fundos grandes que vocês sabem que eu gosto no meu trabalho. Vai ser um fundo básico mesmo, o próprio fundo da toalha, e depois uma sombra marcada, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Vamos fazer essa folha então, tá? Escolhi aqui, ó, 3 tons de verde. O Sepia Inverno, que é uma exclusividade da True Colors, tá? É um verde bem forte, bem bonito, aquele verde mais fechado, né? Uma cor mais escura. Nós temos também o verde pistache e, por fim, o pastel, tá? Vamos começar com o verde pistache e o Sepia Inverno. Vou fazer primeiro o centro aqui. Tô usando um pincel 454 de pontinha mais dura, que a gente chama de filamento firme. E depois eu vou terminar de preencher essa parte interna com o verde pistache. Sempre começando aonde não tem tinta, arrastando para onde tem, certo? Então, a gente vai começar onde não tem tinta e vai arrastar para onde tem. Aqui também faz parte da nossa folha. Bom, o que eu vou fazer? Tirar um pouquinho dessa marca, colocando um pouco mais de Sepia Inverno. E vejam que a gente vai preenchendo no sentido da folha. Então, nós preenchemos assim, ó, no sentido da folha, para já ir dando o formato dela mesmo, né? Pra já ir desenhando aquele formato, tá? Tinta na ponta do pincel, na metade do pincel, outra parte sem tinta. A gente pode fazer aqui, ó, alguns risquinhos que a folha da tulipa costuma ter. Quando eu falo costuma, é porque existem vários tipos de tulipa e cada tulipa pode ter a sua folha. A sua característica na folha, assim como tem nas pétalas, tá? Ó, fizemos um desenho, certo? Vou olhar se tem mais algum outro pedacinho sem preencher. Olha a coisinha fugindo aqui. Vou olhar se tem mais algum outro pedacinho sem preencher e a gente já preenche. Preenchido tudo com um pincel um pouquinho mais molinho, a gente vai preencher, ó, essas bordinhas aqui, tá? Para essas bordas é bem simples. Vou preencher com o verde pistache e também com um pouquinho do Sepia Inverno. Dica de como fazer esse contorno, ó, tinta na metade do pincel, só de um lado, vira a parte com tinta para onde a gente quer, vou virar um pouquinho a tábua para poder fazer isso, vira a parte com tinta para onde a gente quer um contorno, ó, e faz o contorno. Ok? Terminado de preencher, agora é hora da gente iluminar algumas partes, tá? Dei uma leve inclinadinha na câmera para mostrar um pouco mais para vocês. A gente vai usar aqui o tom pastel, tinta na metade do pincel. Tô usando aquele pincel 421 número 4, ó. A gente vai fazer os cantinhos, vai deixar todo lugar que a gente quer mais evidente, mais clarinho, tá?
Qual que é a dica aqui, gente? Evitar usar o branco. Por que evitar usar o branco? Porque a gente está pintando mais puxado para o realismo. E nem tudo no realismo a gente usa o branco para dar luz, tá? Então, aqui a gente está usando o tom pastel. É um tom bem clarinho. A gente chama de tom... É um tom pastel mesmo, né? Que são as cores candy. O nome do tom, além do nome da cor, é pastel. Mas é para deixar assim, ó, bem clarinho. A gente também vai usar na tulipa o carmim baby, ó. Que é outro tipo de tom pastel, só que mais puxado pro rosa, tá? Que a gente chama de color candy. Bom, vamos fazendo assim as partes bem clarinhas. Tinta na pontinha do pincel, só um tiquinho de tinta. Quando a gente tá fazendo acabamento, a gente usa menos tinta no pincel. Quando é preenchimento, a gente pode usar bastante. Aqui, eu quero um pouquinho mais fundo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o CEP Inverno e fazer aqui uma leve sombrinha, ó. Para deixar mais fundinho e mais destacada a nossa dobrinha, tá? De novo, a gente pode fazer um pouquinho aqui também, ó. Bem pouquinho. Vou fazer um pouco dentro, tirar o excesso, venho aqui, ó, levinho, trabalhando só com a pontinha do pincel, para dar mais cor, assim, mais ênfase, né, nos destaques, ó. Bem tiquinho mesmo. E pronto, agora a gente já pode partir para nossa tulipa. A única coisa que eu vou fazer a mais é um tiquinho de nada de CEP Inverno aqui, ó. Para fazer uma sombra dessa nossa dobrinha aqui, tá? Prontinho, hora da gente fazer a nossa tulipa, vamos lá. Para a nossa tulipa, as cores principais que vamos usar são o vinho Merlot, o Pink, Rosa Antigo e o Carmim Baby, tá? Vou mostrar para vocês, mas é a mesma premissa da folha, ou seja, a pincelada tem que seguir o movimento que a gente quer dar para nossa pintura, tá? Então, vamos lá para nossa tulipa. Imagem bem aproximada, vou usar um pincel bem pequenininho, que é o 421 número 4, tá? Para poder fazer os detalhes. Conforme eu vou usando as tintas, eu vou falando para vocês as cores, porque não tem como deixar aqui a amostra. Do contrário, eu não consigo focar tanto para vocês, tá? Vamos lá, então, ó. Vou começar com um pouquinho de vinho, bem pouquinho mesmo. A gente vai fazer uma leve sombrinha aqui na lateral. Olha o movimento, já é o zigue-zague, né, para fazer aqueles risquinhos que a nossa tulipa vai ter. Vou fazendo bem de levinho. Antes de secar, já venho com o rosa antigo, complementando aqui os meus risquinhos, ó. Tem um pouquinho mais de rosa antigo aqui em cima. Então, a nossa tulipa, ela tá mais fechadinha. E posso colocar um tiquinho mais de vinho aqui em cima. Para deixar mais riscadinho, ó. Na lateral, principalmente, assim a gente vai dando mais sombra, mais movimento. Profundidade, quando eu me refiro a movimento, eu quero dizer profundidade, tá? Aqui nessa parte mais escura, a gente vai colocar o vinho, como se fosse um vãozinho. E aí, a gente vai preenchendo seguindo essa mesma lógica, tá? Então, onde tiver umas dobrinhas, a gente pode colocar um pouco mais de vinho, tá vendo, ó? E aí, eu vou preenchendo com o nosso rosa antigo. Vamos deixar aqui o formato da parte de fora bem certinha. Então, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais curtinho nas cerdas, tá? É um pincel já gastinho, ó, já gasto. Vou pegar aqui o meu rosa antigo e vou deixar bem certinho o contorno. Porque pra mim, um acabamento bom é fundamental, tá? Então, eu gosto de deixar tudo bonitinho, tudo certinho e preenchido. Vou continuar preenchendo dessa mesma forma que eu mencionei pra vocês. Claro, algumas pétalas vão ter uns caimentos diferentes. Por exemplo, nessa pétala aqui, ó, a gente vai começar a preencher ela com o zigue-zague para o lado, ó. Então, é só observar como a pétala é, o caimento da pétala e ir desenvolvendo a pintura. Se eu quiser, nessa fase, a gente pode usar um pouquinho da misturinha, que eu já falei aqui também para vocês várias vezes, tá?
Aqui eu vou colocar um pouquinho do meu pink, ó, bem pouquinho, e vou puxar com os meus risquinhos, tá? Então, em algumas áreas mais escuras, ao invés de usar o vinho, eu posso usar um pouco do pink, porque eu quero que fique um pouquinho mais escuro do que o nosso rosa antigo, mas não tão escuro assim, tá? Claro, ó, depois eu volto em alguns lugares que eu percebo que tá faltando tinta e preencho, porque pra mim tem que ter preenchimento nessas áreas, não pode deixar esses lugares sem tinta. Talvez muitos de vocês prefiram usar um pincel mais durinho para o preenchimento. Não tem problema, a gente tem que trabalhar com aquele pincel que a gente consegue, né? Ou seja, que a gente consegue o resultado que a gente deseja. No meu caso, eu prefiro trabalhar com um pequeno, porque eu consigo chegar mais nos cantinhos. Então, para mim, o pequeno é melhor, tá? Aqui a gente vai colocar um pouco de vinho também, nesse vãozinho, ó. Se necessário, eu posso usar a misturinha. As tintas da True Colors trabalham super bem com os espessantes deles, ou seja, não vai ficar translúcido como muitas marcas ficam. Então, vocês podem usar a misturinha, tá? E aí, gente, vou continuar preenchendo nesse mesmo ritmo, sempre observando o desenho, ó. Tô fazendo um pouquinho mais de risquinhos, tá vendo? Alguns lugares o risquinho acompanham o risco principal, outros vai acompanhar para dar movimento para a tulipa, e assim a gente vai seguindo e preenchendo todo o desenho. Antes de eu fazer esse pedaço, eu vou mostrar para vocês esse aqui pelo seguinte. Nós vamos lavar o pincel e a gente vai fazer com o pastel, tá? O tom pastel. Por quê? Porque é mais perto do caule e a gente tá falando de um botão. Então, na maioria das vezes, a gente encontra perto, assim, do caule, um botão com um tom um pouquinho mais claro, puxado pro tom do botão, tá? Pro tom do caule, perdão. Ó, então, eu vou fazer com os risquinhos pra cima. E vou pegar um pouquinho também do nosso verde kiwi, pra dar um tiquinho de verde aqui, ó. Certo? Então, eu vou vir com um tiquinho de nada e vou fazendo um desenho aqui. Ó, sempre com risquinhos, levantando o pincel no final. Não é pra deixar muito... marcado, então, a gente vai levantar o pincel no final. O único mais marcadinho que tem no modelo que eu vejo, no modelo que eu tô usando, é aqui, ó, mais pro centro. O resto é tudo risquinho, não muito definido, tá? Depois, a gente vem pintando o nosso caule. Vou voltar fazendo essa parte rosa aqui. Olha aí como ficou bem legal os detalhes. Agora, a gente vai fazer o nosso caule, enquanto a gente espera a nossa tulipa secar para fazer mais sombra e alguns detalhes de luz, tá bom? Aproximado mais uma vez para vocês pegarem os detalhes. Vamos voltar com o 421 número 4. Vou pegar e a gente vai usar as mesmas cores que usamos no na nossa folha. Vou preencher com o verde pistache. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de Sepia Inverno, ó. Lembrando que é uma cor exclusiva da True Colors, esse Sepia Inverno é lindíssimo. Não é verde pântano, tá? É o Sepia Inverno, é uma cor bem diferente. Aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de verde pistache. Mais pra cima, verde pistache. Posso entrar com um tiquinho de nada do verde pistache aqui, ó.
Mas aqui eu vou reforçar também com o verde kiwi. Se vocês preferirem usar só o verde pistache, porque tá usando muitas cores, não quer usar o verde kiwi, não tem problema. Mas vai por mim que vocês vão se arrepender no seguinte sentido. Verde kiwi é lindíssimo. Com verde pistache também vai ficar muito bonito, mas com verde kiwi vai ficar ainda mais bonito. Ó, vamos usar um pouquinho mais de tom pastel aqui, porque já tá seco, a gente pode ir reforçando, certo? Vou pegar o meu CEP Inverno, a gente vai escurecer um pouquinho essa lateral aqui. Lembrando que vai acabar juntando com o que a gente fez aqui, e aí a gente faz um negócio chamado luz de corte, tá? Que pode ser também ponto de contorno. Ó. Contraluz eu chamo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Pronto, ó, fizemos o preenchimento. A gente vai pegar um pouquinho do tom pastel e vai iluminar mais aqui pra cima, que a gente sabe que esse lado aqui é onde eu tô colocando mais luz, tá? Num desenho realista, como eu já falei em vários outros canais pra vocês, em vários outros vídeos, mas é sempre bom falar, porque eu acredito que a gente aprende muito por repetição, tá? Porque aí vai entrando na nossa memória, a gente vai entendendo o conceito. Num desenho realista, a luz e sombra pode vir de vários lugares diferentes, não necessariamente só de um lugar ou só de um ponto, tá? Mas eu entendo que esse assunto é um pouco complexo quando a gente está começando na pintura. Então, a dica é, vai fazer luz e sombra, tá com dificuldade? Então, vocês selecionam um lugar para luz e logo o lugar contrário vai ser para sombra, tá? Só que a gente tem que lembrar que no desenho realista, nem sempre a sombra e a luz estão em lados diferentes. Às vezes eu posso ter 2 focos de luz, 3 focos de luz, que deixa a sombra um pouco mais clara, um pouco mais forte, um pouco mais intensa, mais marcada, tá bom? Mas isso aí a gente vai pegando com o tempo, faz parte mesmo. Bom, fizemos o caule, agora a gente vai voltar para nossa tulipa, tá? Antes disso, eu vou pegar quase nada, olha a pontinha do pincel aí, ó, de pastel, e vou colocar um tiquinho aqui, só pra dar, ó, uma separação entre esses dois ladinhos aqui. Isso aqui é luz de corte, cortou 2 partes escuras, tá vendo, ó? Isso é luz de corte, a gente diz que é quando tem menos luz, menos incidência de luz de um outro pedaço. Então, aqui, a gente sabe que tem mais incidência de luz desse lado, onde eu deixei o tom pastel bem forte, né? A cor pastel bem forte. E desse outro lado aqui tem menos, tá bom? Vamos lavar o pincel. Vou aproveitar que a gente tá com um tom verde enquanto ainda seca aqui. Vou fazer um pouquinho de luz do nosso caule, ó. Então, de sombra, perdão. Então, eu vou pegar a sombra, ela vai partir daqui com o CEP Inverno. E aí, ó, eu vou fazer ela curvadinha. Tá? Pra ser a sombra do nosso caule. Se eu quiser, posso reforçar essa sombra com um tiquinho de nada de preto, tá? Eu, particularmente, não vou colocar preto, mas vocês, se quiserem, podem reforçar com um pouquinho de preto. Tudo bem? Quando eu coloco uma sombra, ó, essa sombra é do nosso caule, depois ela vai continuar aqui, só que com cinza. Quando eu coloco essa sombra não encostada, significa que ele não está encostado, então o caule não está encostado na folha, tá certo? Se eu fizesse assim, a sombra bem encostada, significa que ela estaria encostada na folha. Tudo bem? Na nossa... Isso, na folha. Ela estaria encostada na folha. Ok? Agora, vamos para luz e sombra. Para a luz da tulipa, hora de entrar com um Carmine Baby, ó. Aquele tom bem clarinho. Eu evito usar branco quando eu tô fazendo coisas assim, realistas, né? Só se a superfície for refletor. O que que é uma superfície refletor, ó? Vamos olhar aqui, por exemplo, o nosso tubinho de tinta. Tá vendo, ó? Bateu luz, fez o branquinho. Por quê? Porque é uma superfície refletor, ó. Luz branca, tá vendo? Ela reflete. Só que não é o caso aqui. Não é uma superfície refletor, é uma superfície aveludada. Então, a gente tem que ir com um pouquinho a tinta, tá? Vou começar fazendo uma leve claridade aqui. Risquinhos, ó. Acho que coloquei tinta demais, vou tirar o excesso, volto aqui e suavizo. Tá vendo? De novo, o Carmine Baby, vou pegar só um tiquinho, vou vir desse ladinho aqui, ó. E também é em formato de risquinho.
Na fase do acabamento, como eu já falei para vocês, a gente utiliza menos tinta. Então, a gente usa mais tinta quando tá preenchendo, menos tinta na fase do acabamento. Tudo bem? Aqui também, ó, eu vou colocar um pouquinho só aqui pra baixo, ó. Certo? Vamos continuar, vou colocar um pouquinho mais também aqui. Eu sempre vou tirando o excesso, vou colocar um tiquinho mais aqui, ó. Secou, tons claros, normalmente, eles pedem que a gente coloque mais mesmo. Pedem no seguinte sentido: a cor pede, né? Porque acaba sugando mais a tinta, por ser um tonzinho mais claro. Normal, porque a gente tá colocando em cima de um tom mais escuro. Então, o ideal é que a gente vá colocando depois de seco, reforçando as partes mais clarinhas, se a gente quiser ela mais clara. Ou seja, ainda mais clara. Quanto mais a gente reforça, mais claro a gente vai deixando a parte, tá? A parte que a gente quer. Aqui também eu vou fazer mais um pouquinho, reforçando, ó. Sempre com risquinhos. Se eu quiser intensificar esse risquinho, posso usar o alfinete. Tá vendo? Bem delicadamente, a gente vai dando movimento para nossa pétala, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rosa. E aí, eu vou fazer uma leve sombrinha aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do meu vinho. Vou fazer uma sombrinha vindo daqui de cima pra baixo, bem pouquinho. Sempre quando eu acho que eu borrei ou fiz alguma coisa errada, eu venho com um pincel seco, ó. E dou uma leve arrumada, tá vendo? E aí, eu vou pegar um pouquinho de nada do meu verde, do meu CEP Inverno. E vou vir aqui, ó. Fazendo uma espécie de Vzinho. Vou colocar um pouquinho mais de rosa aqui. E também um tiquinho mais de vinho. Lavo bem o meu pincel. A gente vai vir com esse mesmo pincel molinho e vai reforçar um pouco a parte do tom pastel, ó. Vou pegar o meu carmim real, que é esse tom aqui que eu acho lindíssimo também. Dar uma leve reforçada na minha sombrinha aqui, ó, que é como se fosse uma dobrinha. Vou tirar o excesso do pincel e vou arrastar um pouquinho essa sombra pra dentro aqui, ó. Pra parecer uma pétala mais viradinha, tá? Bem pouquinho mesmo, certo? O que eu falo sempre em todas as aulas, em todos os vídeos, em tudo? Todos os detalhes que a gente mostra aqui é para enriquecer ainda mais o trabalho. Mas se vocês acharem que só aquela etapa que nós fizemos, né, até uns minutos atrás já está bom, é só deixar daquela forma, tá? Mas quanto mais detalhe a gente coloca, mais realista a gente vai deixando o nosso desenho, que é o intuito aqui, tá? Depois eu posso vir com um pincel. Quando eu falo a palavra posso, o verbo posso, é isso. Vocês podem deixar do jeito que estava ou pode enriquecer mais o trabalho. Enriquecer no seguinte sentido, não de ficar menos ou mais bonito, e sim com mais ou menos detalhes, tá certo? Pronto, agora eu vou fazer a nossa sombra marcada. Para sombra, eu vou usar o vinho e vou usar um pincel mais durinho, só que eu vou continuar com o 421 número 6 agora. Ó, ele tá bem gasto, né? Eu ia falar gastinho, porque eu tenho a mania de falar no diminutivo, gente. Mas, ó, ele tá bem gasto e a gente vai usar o cinza. Por que eu vou usar o cinza? Porque a gente tá fazendo em cima da toalha branca e eu acho que uma cor que vai casar bem aqui com o nosso desenho e não vai tirar o brilho do desenho, né? Ou seja, não vai tirar o foco do desenho, é o cinza, tá? Então, eu vou usar o cinza, ó. Vou continuar aqui o nosso caule.
Isso é uma sombra marcada. O que é uma sombra marcada ou sombra projetada? É quando o nosso item projeta a sombra para além dele, projeta alguma coisa para além dele, tá? É isso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer essa parte aqui, ó. E assim ficou nossa tulipa, usando esses tons mais puxados para o rosa, como eu combinei com vocês. E, claro, a exclusividade do sépia inverno, que é lindíssimo também, que deu todo esse toque especial aí para nossa folha, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa tulipa. E agora, fiquem ligadinhos nas redes sociais para mais combinações de cores. Curtiu? Vê como... Vamos de novo. Aprendeu como usar essas cores tão vibrantes da True Colors para fazer um lindo botão de tulipa? Pois é, quero sugestões aqui nos comentários, viu? Pode deixar suas dúvidas, sugestões, o que você quer ver aqui no canal, é só comentar que a gente vai atender. Isso inclui dúvidas sobre os produtos da True Colors. Se você quer saber alguma coisa ou quer que eu traga algum degradê diferente aqui para vocês aprenderem, lembrando que nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e canal do Telegram, que a gente vai deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, os links para vocês acessarem. A gente sempre posta nos stories, no feed, alguns degradês que eu chamo de degradê de responsa, que eu dou algumas dicas de como vocês usam essas lindas cores para fazer o trabalho de vocês. E para não perder o costume, vê se curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, se puder, compartilhe o vídeo para chegar em mais pessoas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!